Hoje eu estava desenvolvendo uma aplicação aqui no Tinkercad, na qual eu precisava fazer uso de botões, né, para incrementar ali, por exemplo, o servomotor, mas eu percebi que, mesmo aqui no Tinkercad, né, que é a ideia de programação em blocos, a gente acha que vai ter facilidade, muitas das vezes ela tem algumas coisas que ainda assim continuam atrapalhando. Porque quando a gente faz a programação em linhas de texto, a gente tem aqui problema de erro de contagem, um problema de trepidação no botão, né, o botão físico, que aí acaba fazendo múltiplas contagens, sendo que apenas fizemos uma contagem, pressionamos o botão uma vez. Aqui no Tinkercad, a programação, na simulação ainda ocorre esse tipo de problema, e nessa aula eu vou te explicar como resolver. Bom, a primeira coisa, vamos pegar aqui o Arduino para a gente ter acesso aos blocos, né, de programação dele. Vamos colocar aqui um botão também, e simplesmente o botão e o resistor. A gente vai desenvolver um circuito de contagem aqui. Aqui eu vou utilizar um resistor de 10K e a configuração vai ser a pull down. Esse terminal de baixo aqui vai ser ligado ao ground. Vou mudar a cor dele. Melhorar aqui. E aqui vamos ligar os 5 volts, o outro terminal do botão. E aqui vamos selecionar o pino 7 como o pino de entrada. Pronto. A ideia vai ser bem simples. Cada vez que a gente pressionar o botão, vamos contar mais um. Vou tirar esse bloco do início, eu quero trabalhar só com um bloco para sempre. Puxar aqui para o lado. Bom, nós vamos fazer o seguinte, condicional se o botão for pressionado, vamos fazer aqui uma lógica de comparação, se o botão for igual a 1, cadê a entrada digital? No 7. Aí vamos contar mais um, vamos inserir aqui uma variável contador. Opa. Contador. Pronto. E aí a gente faz o seguinte, definir variável, aí a gente conta mais um. Vamos ver aqui, ó, um bloco de matemática de soma, variável 1. Então, contador mais um, começa em 0. Cadê o trem? Aqui, pronto. A gente pode até colocar aqui o bloco início, para dizer que aquela variável ela começa em 0, pronto, zerada, né, toda vez. Outra coisa, a gente vai fazer o seguinte, colocar aqui no serial monitor, mas vamos colocar aqui fora do C. Pronto, vamos simular. E vai dar o problema lá. Pressionei múltiplas contagens. Enquanto o botão esteve pressionado, a contagem foi incrementando, chegou até o número 9. O número 19, melhor dizendo. O que acontece? No físico, no botão físico, que a gente faz as programações aqui na bancada, o que acontece? Nós pressionamos uma vez, mas por conta de uma deformação do pressionamento, né, do botão, ocorrem múltiplas contagens. E aí ele, tipo assim, a gente pressionou um botão uma vez, mas o controlador ele vai entender que houve múltiplas contagens. Pressionamos uma vez, ele considera 5, por exemplo. Por conta de uma deformação mecânica, tem umas plaquinhas aqui dentro e tudo mais. Para corrigir isso, nós podemos fazer de diversas formas. Podemos fazer por temporização ou por uma condicional que nós vamos utilizar aqui, que é a condição, o laço de repetição while. Vamos diminuir aqui um pouco a tela, vamos diminuir aqui. Nós vamos fazer o seguinte, o while é esse aqui, repetir enquanto. Então, o nosso enquanto, a nossa condição para continuar repetindo vai ser simplesmente o botão pressionado. E aí eu vou posicionar ele aqui dentro, mas eu vou ter que tirar esse definir e deixar ele do lado de fora do bloco repetir. O que vai acontecer aqui? Pressionei o botão, sim, foi pressionado, mas enquanto ele ainda for pressionado, você vai ficar aqui dentro. Se ele for solto, aí aumenta, incrementa aqui mais um. E vai para a contagem. Você pode fazer isso antes ou depois, não tem problema. Vamos fazer a simulação aqui de novo, novamente. Pressionei o botão uma vez. Mantenha o botão pressionado, ao invés de, como é que se diz, ir incrementando o valor, não. Ele espera que o botão seja solto para ele aumentar mais um. Se eu colocar o bloco definir na frente, aí ele vai contar o valor, normalmente. Zerou ali, soltei, pressionei, mas enquanto ele está pressionado, ele cai dentro do while. Quando eu solto, é que ele incrementa o valor.
E na verdade ele entrega. Por quê? Cai na condicional, o botão foi pressionado, beleza. Aí vem, aumenta o valor, né, incrementa mais um, mas enquanto o botão estiver pressionado, cai aqui dentro. E aí só vai, continua aqui para o Serial Monitor quando o botão é solto. Esse tipo de processo aqui a gente não percebe porque a gente pressiona e solta o botão rapidamente, faz a contagem, conforme está acontecendo aqui. A gente não precisa manter o botão pressionado por muito tempo. E aí, dessa forma, a gente já evita o efeito bouncing aqui no Tinkercad. Para a gente contornar isso aqui também pode ser aplicado na prática, né, em bancada, mas ainda assim ocorrem algumas contagens ainda. Você tem que ter um botão melhor e tudo mais. E outros, você pode utilizar outros recursos para otimizar esse processo de contagem, impedir que haja múltiplas contagens, sendo que você pressionou apenas uma vez. Se gostou dessa aula, já deixe seu curtir, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novas aulas. E até daqui a pouco.